Fala galera, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da química. Basicamente, na aula passada nós estávamos ali abordando a respeito da matéria e suas transformações e verificamos os estados físicos nos quais a matéria ela pode se apresentar, que pode ser sólido, líquido ou ainda o estado físico gasoso, beleza? Hoje nós vamos estar aqui falando um pouquinho das características desses estados físicos, beleza? Também chamado de estado de agregação da matéria. E aqui, galera, nós temos o seguinte, vamos especificamente para o estado sólido inicialmente. E aí peço para que vocês deem uma olhadinha aqui nessa imagem, no qual vai mostrar ali o arranjo molecular, correto? A forma na qual as moléculas elas estão organizadas. E aqui você percebe que essas moléculas elas possuem um arranjo molecular extremamente definido. Você percebe isso devido à união dessas moléculas, beleza? E essa união dessas moléculas faz com que elas tenham uma baixa energia cinética, ou seja, essas moléculas elas pouco irão se movimentar quando elas estão no estado sólido. E por isso, ao analisarmos então as características de volume e forma para a substância no estado sólido, isso vai ser tudo constante, ou seja, não vai ter nenhum tipo de variação. Então, se eu coloco um cubo de gelo dentro desse balde e esse cubo de gelo tem esse formato e um volume de 2 ml, e depois eu transfiro para esse outro recipiente, o cubo de gelo ele vai ter o mesmo formato e o mesmo volume. Por quê? Porque essas duas características elas são constantes, tranquilo? Então, galera, a substância que está no estado sólido, ela sofre um aquecimento e aí ela passa para o estado líquido, beleza? E aí, deem uma olhada novamente no arranjo molecular. E vocês podem perceber que as moléculas elas já estão um pouco mais separadas uma das outras. Isso porque o calor que ela recebeu para sofrer a fusão, ou seja, para passar do estado sólido para o líquido, esse calor fez com que as moléculas passassem a se movimentar, beleza? Mesmo que seja um movimento mais leve. Essa movimentação quer nos dizer que está havendo ali uma maior energia cinética. E devido a essa maior energia cinética, nós vamos ter aqui o volume sendo constante, ou seja, não tendo nenhum tipo de variação, mas a sua forma agora ela é variável, beleza? Então suponha aqui o seguinte, vamos supor que esse recipiente aqui, ele tenha um volume de 10 litros, beleza? A nossa suposição é que esse recipiente tem um volume de 10 litros. E ele está preenchido por completo com água. Vocês percebem que o formato da água é a do recipiente. E o volume também está sendo do recipiente, que por acaso a gente preencheu com os 10 litros, beleza? Agora, se eu transfiro a água que está nesse recipiente com volume de 10 litros para esse balde, o que vai acontecer? A água permanecerá com seu volume de 10 litros, porém o formato da água aqui vai ser o formato do recipiente, que no caso vai ser esse balde. Tranquilo, galera? E para finalizarmos aqui, então, nós temos o último estado físico, que é o estado físico gasoso. E aqui, galera, observando o arranjo molecular, vocês percebem aqui que nós temos uma alta separação entre as moléculas, beleza? Isso aqui, galera, é devido também ainda ao aquecimento constante, porque do sólido para o estado gasoso, você tem aqui um considerável aumento de temperatura, tranquilo? E isso vai fazer com que as moléculas elas fiquem extremamente separadas uma das outras, beleza? E, além disso, elas vão ter um alto grau de agitação. Então, elas vão estar se movimentando o tempo inteiro, de um lado para o outro.
Isso nos quer dizer que nós temos aqui uma elevada entropia. Entropia está relacionado à desordem, então nós temos aqui um alto grau de desordem entre as moléculas que se encontram no estado gasoso. E, devido a esse fator, o seu volume e forma serão variáveis, beleza? Então, suponhamos aqui, para que fique mais fácil o entendimento, que esse frasco tenha 10 litros e esse cilindro ele tem uma capacidade de 50 litros. E nós colocamos dentro desse recipiente de número 1 gás oxigênio. Preenchemos todo esse recipiente com gás oxigênio. Então, galera, a forma do gás oxigênio vai ser exatamente a forma do recipiente no qual ele se encontra. E ele tem um volume de 10 litros, beleza? Quando eu transfiro para o cilindro, que é a figura aqui de número 2, o gás oxigênio, ele vai ter agora, galera, olha só, ele vai ter o volume do cilindro e vai ter também a forma do cilindro. Mas por que que o gás ele passou a ter o volume do cilindro? Porque, galera, como eu havia dito, devido ao seu alto grau de agitação, as moléculas possuem uma alta energia cinética, ou seja, ela possui uma alta capacidade de se movimentar e se deslocar por todo o recipiente. Então, uma das características do gás é ocupar o recipiente no qual ele se encontra. E isso faz com que ele tenha volume e forma variáveis. Beleza, galera? Então, são essas as características dos estados de agregação da matéria. Quaisquer dúvidas, deixem um comentário aí pra gente. Valeu!